Graça e paz, queridos. Uma alegria voltar à igreja, a ver que o Senhor tem abençoado, preservado, cuidado dos irmãos, ver que a igreja continua caminhando firme e forte nos caminhos do Senhor. Eu vou compartilhar de modo mais detalhado sobre o trabalho na Nova Zelândia, no devido momento, após o culto, mostrar fotos e dizer como Deus tem direcionado, abençoado, desafiado a mim, a Tatiana, os filhos. Mas por hora eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 5. Vamos meditar e também usarei de algumas partes no sermão para contar algumas coisas sobre o desafio missionário na Nova Zelândia, situações que temos enfrentado e que o Senhor nos tem permitido passar. Eu vou usar todo o capítulo e vou lendo em partes, por hora somente o verso de número 24. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 5, por agora o verso de número 24, diz assim a palavra do nosso Deus: e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoeiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Irmãos, não sei se você já ouviu falar de uma história, parte das conquistas do Império Espanhol. Isso aconteceu no século XVI, onde um homem chamado Hernán Cortés deixou Cuba, que já havia sido conquistada, e partiu para a conquista do México. Os astecas eram um povo valente que certamente defenderia os seus territórios. Hernán Cortés tinha ali na conta dele 500, 600 soldados que formavam ali a tropa espanhola para tentar conquistar aquela região. Mas os soldados aqueles marinheiros não confiavam muito em Hernán Cortés e não sabiam se a conquista daria certo. Ele teve uma ideia inusitada e que os historiadores não sabem ao certo como foi feito, mas é interessante pensar. Ele afundou os barcos, inutilizou os barcos, deixou os barcos sem um modo útil para que, se algo não desse certo, os marinheiros correriam para a região ali, o território de Cuba, que já havia sido conquistado. É interessante que isso produziu nos marinheiros um sentimento de união, um sentimento de, se nós não nos juntarmos, se nós não unirmos forças, o Império Espanhol não avançará. A história, infelizmente, é triste. Você pode imaginar, o Império Espanhol avançou, matou muitos astecas, dominou por muitos anos, séculos, os territórios do futuro México, e assim a história sangrenta das conquistas espanholas continuaram avante. O que chama a atenção nesse inusitado relato histórico é que o avanço de um império só é possível se aquele grupo que está trabalhando para o avanço deste determinado império entende que ele é parte determinante, ele é parte presente, ele é parte fundamental para que aquilo aconteça. E se cada um rumar para um lado, ou se nós retrocedermos, ou se retrocede na conquista dos territórios, nas guerras, não há o avanço. Me parece que o texto de 2 Samuel 5 está contando algo assim. E no grande reinado de Davi, que vai prosperar, que vai caminhar, que vai avançar, e que tipifica, e você sabe muito bem, o próprio reinado de Cristo Jesus, o Império Celestial, no qual eu e você fazemos parte, e que hoje, pela palavra de Deus, devemos nos considerar soldados deste Império. Nós não somos meros participantes do avanço do Império Celestial, o avanço do reino de Cristo Jesus nessa terra. Nós somos convocados, como bem diz o apóstolo Paulo, como soldados de Cristo Jesus. E se é assim, eu e você deveríamos pensar como este reino vai avançar,
como a parte do reino de Deus vai avançar aqui em Niterói, aqui em Caraí, aqui através de vocês, como que vocês devem responder como igreja de Cristo Jesus, como nós, eu e Tatiana, no trabalho da nossa inicial igreja sendo plantada na Nova Zelândia, devemos pensar, é assim que uma igreja que ama Cristo Jesus deve caminhar para o avanço do reino de Deus. Esse texto vai falar muito bem sobre isso, e eu gostaria de apontar 3 verdades aqui, e que pode nos ajudar a responder o seguinte tema, ou a pensar no seguinte tema: marcas do avanço do reino de Deus, unidade de seu povo, condução do Senhor e dependência dele. Marcas do avanço do reino de Deus, unidade do seu povo, condução do Senhor e dependência dele. Em primeiro lugar, então, pensando sobre o avanço do reino de Deus, Deus estabelece o seu reino por meio da unidade do seu povo. Deus vai estabelecer o seu reino sob a unidade do seu povo. Observe como nós podemos aprender com o próprio texto, versos de 1 a 5 do capítulo 5, diz o seguinte: então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Irmãos, só para nos situarmos dentro do contexto histórico do que acontece na narrativa bíblica, Israel é um reino dividido, você se lembra disso, o reino do sul e o reino do norte. Davi é aquele que vai unificar ou reunificar Israel. Israel não era mais uma só nação, ou era um povo dividido desde a época de Josué. O reino dividido em tribos e que nunca foi uma unidade, que pensava diferente, precisava voltar a pensar como um só povo. E Josué, já há muito tempo ficado para trás, deixou algumas ordens, deixou algumas coisas que Davi vai restartar, vai considerar aqui, vai resolver alguns problemas que vêm desde a época de Josué. Você se lembra que Saul foi um oponente de Davi? Infelizmente, o rei Saul não aceitou a unção que Deus havia dispensado sobre o rei Davi. Ele esperou o momento oportuno, ele não levantou a mão contra Saul, esperou o próprio Deus providenciar todas as coisas. E agora, tanto Saul quanto seus filhos, todos estão mortos, e Davi já havia sido ungido rei do reino do sul de Judá. Mas os anciãos, você deve pensar em anciãos como deputados, como líderes, como aqueles que estavam coordenando o povo na época, vira para Davi e vai até ele e entende que ele precisa ser o rei sobre toda a nação. E eles vão até Hebrom, e lá em Hebrom eles conversam com Davi, e eles falam algumas coisas que são muito importantes para a gente pensar dentro desse contexto histórico. Eles reconhecem Davi como seu rei. Eles dizem que Davi já havia agido como rei. Se você olhar o verso 2, eles falam: olha, quando Saul era rei, você fazia entradas e saídas. Num contexto de reis, aqui neste Oriente Próximo, era da responsabilidade do rei sair às batalhas e liderar o povo, fazer entradas e saídas militares. Ou seja, eles estão dizendo a Davi assim: Davi, você já foi, de modo prático, na nossa história, rei sobre nós. Mas eles não param por aí, eles querem a unidade do povo, e eles estão dizendo para Davi assim também, um argumento teológico. Eles dizem assim: foi Deus que falou
de modo teológico, eles entendem: tu apacentarás o meu povo e serás príncipe sobre Israel. Eles estão argumentando com Davi: seja rei sobre nós. Nós queremos ser uma unidade, um povo único, e Deus falou que você seria esse homem. Entenda a história da gente, entenda a teologia na qual nós devemos viver. E eles reconhecem que a nação deve caminhar em uníssono, caminhar juntos. Finalmente teremos um único rei sobre todo Israel. E isso traz a Davi, e você está vendo a história aqui, um sentimento de: é verdade. E ele aceita, agora sim, a unção que Samuel tinha lançado sobre ele lá atrás, ainda na casa de seu pai, que ele esperou por tantos anos, que ele não estendeu a mão para tomar pelos seus braços, pela sua força, e que Deus agora estava conduzindo Davi para ser rei sobre Israel. Está me ouvindo? Tá legal? Irmãos, a igreja só vai caminhar, a igreja só vai andar, o reino de Deus vai avançar quando nós nos entendermos como um só povo, quando nós deixarmos as nossas diferenças e quando nós pensarmos na única e exclusiva promoção da glória de Cristo entre as nações. É assim que o Evangelho nos traz a verdade absoluta de Deus. A unidade da igreja, e aqui de modo prático dentro desta verdade, a unidade da igreja não acontecerá quando partidos existem entre nós, quando gostos particulares reinam no meio de nós, quando grupos falam em cantos diferentes sobre as suas próprias vontades e não sobre a unidade do nome de Cristo e a promoção do nome de Cristo. É aquela coisa do: eu gosto do meu jeito, eu quero do meu jeito, eu sei que o meu jeito é o único possível e melhor, e se assim não acontecer, então eu não participo. Isto é o ponto inicial da queda de qualquer igreja local e de qualquer reino, quando o reino mesmo se divide. Aliás, o próprio Cristo vai falar que o reino não vai subsistir quando ele trabalhar contrário a si. Irmãos, a nossa igreja cristã, evangélica, reformada, brasileira, se caminhar de modo dissonante dentro das suas lideranças, por certo, levará à queda da igreja, a nossa igreja local também, vocês aqui. Se quiserem só, ao seu gosto, ao seu modo, pensar, é assim ou não tem negócio, então a igreja não vai prosperar. Aí vocês me dizem assim: mas pastor Itamar, como que a gente resolve então? Porque assim é em todo lugar. A igreja é assim, um grande amontoado de pessoas que pensam diferentes. A minha casa é assim muitas vezes. Eu penso de um modo, a minha esposa pensa de um modo, meus filhos, quando já maiores principalmente, pensam de outro modo. Tá certo que também as crianças pensam do seu próprio modo. Como que a gente vai resolver os problemas? Me parece que Paulo nos dá uma ideia, lá em Filipenses capítulo 4, verso 2, quando ele diz assim: pensem concordemente no Senhor. Pensem concordemente no Senhor, ou seja, quando Cristo é o alvo da nossa ideia, do nosso pensamento, da nossa intenção, então aí as coisas acontecem de um modo mais dinâmico, melhor, e assim o reino de Deus prospera. E as divisões, irmãos, é sempre o ponto mais trabalhado por Satanás no meio do povo de Deus, para que ele derrube, seja uma igreja local, seja uma igreja nacional, seja a igreja em qualquer canto desse mundo, porque quando nós pensamos somente no nosso jeito, então as coisas não prosperam. Vejam como Tiago ajuda a gente a pensar nisso também, no capítulo 4, verso 1, quando ele diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? E não é assim? Na nossa casa não é assim? Quando a esposa, ela bate pé de um jeito, quando o esposo bate pé desse modo, e quando as coisas só passam a ser num tom elevado, num cochicho de não é desse jeito, e ele só faz assim, e ela só faz assim, e as coisas não prosperam. Quando as reuniões das nossas sociedades internas
terminam e está mais desagradando um ao outro, ou seja, sem unidade não há prosperidade do reino de Deus no nosso local, porque a palavra de Deus nos garante que o reino de Cristo prosperará. A ideia tem que ser, a nossa igreja, a nossa casa, a nossa família vai caminhar em unidade e promover o reino de Deus? Isso se tornou mais prático para mim, para a Tatiana, em 2023, quando nós fomos à Nova Zelândia, no início do trabalho, as coisas não são muito boas. Você pode imaginar chegar num outro país, numa língua que você não fala, numa cultura que você identifica vários pontos muito longe do seu, e com uma família de adolescentes que foram tirados por nós e pelo mandato de Deus a nós de modo particular para iniciar um trabalho lá e sem entender, e as coisas não caminhavam bem naquele momento. Quantas foram as vezes que em devocional de família, que em culto particular, nós voltávamos para o mesmo ponto? Estamos aqui para promover o nome de Cristo Jesus. Não é a Nova Zelândia que nos segurou, não é o povo que nos segurou, não é a PMT ou a IPB que nos segura no campo. É a ideia clara de que Deus nos lançou a um local para que o nome de Cristo seja glorificado entre aquele povo. E é isso que voltava a família para o lugar e falava, ok, vamos continuar e Deus nos conduzirá dentro desse processo. Irmãos, é assim que a nossa igreja local caminha, quando entendemos que é na unidade do povo de Deus é que Cristo é glorificado em nós. Em segundo lugar, queridos, Deus estabelece o seu reino por caminhos inesperados. Deus estabelece o seu reino por caminhos inesperados. Os versos seguintes, de 6 a 10, nos contam um pouco disso. Observe como o autor sagrado está relatando sobre a prosperidade do reino davídico. Ele diz assim, verso 6, partiu o rei Davi com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi, não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer, todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo, e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Deus estabelece o seu reino por caminhos inesperados. A narrativa pula e dá um salto para algum outro momento histórico que nós não podemos precisar ao certo, mas que é muito interessante. Aqui, o autor está nos narrando da famosa conquista de Jerusalém, que só vai cair das mãos dos judeus lá com Nabucodonosor, muitos séculos à frente. E é muito interessante que Davi tem uma ideia divina. Primeiro, ele é instigado, e não entenda que matar cegos e coxos como um modus literal. A ideia aqui é, até os nossos cegos e os nossos coxos te resistem, Davi. Você não consegue nos derrotar. E aí ele fala, até os seus cegos e seus coxos, até eles morrerão sob a minha espada. Davi está, como eu te disse, resolvendo um problema lá de trás de Israel. Você se lembra da ordem de Deus, ainda a Moisés, de entrar e de aniquilar todos aqueles que estavam em Canaã, e dentro daqueles povos, os jebuseus pertenciam àqueles. Você se lembra que quando, e se você ler Josué, você vai identificar isso claramente, eles vão entrando em Canaã, e eles vão fazendo negociatas, eles não eliminam os povos, eles deixam eles pelos cantos, e jebuseus e filisteus vão morando nas montanhas e parecem pequenos, mas de repente se avolumam, crescem e se tornam inimigos poderosos contra Israel. Davi então vai cumprir a ordem que Deus havia dado lá a Josué, e que o povo não cumpriu durante todo esse tempo, todos os quase 4 séculos de Juízes.
O povo sofreu por conta da desobediência passada e agora o rei vai resolver. Mas ele não resolve na força e na violência. Ele resolve com uma estratégia inusitada. Ele resolve com uma ideia. Israel é alimentada por canais, por dutos subterrâneos. A sua água chega por esses dutos. E Davi não vai combater os jebuseus de frente, porque ele sabe que é impossível. Depois, Israel não vai ser conquistada durante muito tempo, porque as fortalezas de Jerusalém se tornam algo quase que intransponível. Então ele entra pelos dutos. Então Davi toma por um caminho inesperado a cidade santa, a cidade de Davi. Ele toma para o povo de Deus, Jerusalém. É interessante como Deus muitas vezes nos dá caminhos alternativos, caminhos diferentes para o avanço do reino dele. Às vezes as estratégias humanas, as coisas humanas, as ideias humanas não dão certo. E não é que elas não têm seu valor, não é que elas não valem alguma coisa, mas Deus habitualmente traz para nós coisas inesperadas. O reino de Deus avança por caminhos que a gente nem imagina. Não são poucas as vezes que Deus nos coloca numa situação repetida, tal como assim: você todos os dias, durante muito tempo, com uma vizinha, com um vizinho totalmente incrédulo, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, é cordial, é amável, é simpático, é um cristão que se oferece para ajudar. E essa pessoa que não crê em Cristo, que não tem nada, de repente te dá ouvidos por um simples bom dia, boa tarde, boa noite. Os nossos testemunhos, as nossas coisas acontecem às vezes por caminhos tão inesperados, por dutos da vida tão subterrâneos, ou que ninguém daria nada para isso. A gente pensa assim: uau, como Deus usou a simplicidade do meu dia a dia para avançar o reino dele. E é assim que ele faz. As coisas, muitas vezes, acontecem porque eu me ponho a obedecer a Bíblia de modo literal. Deus manda eu ser humilde, e eu abro mão do meu direito muitas vezes, e para manifestar o nome de Deus, eu me ponho humildemente servindo ao outro. A grande vitória sobre Jerusalém, ou conquistando Jerusalém, não vem de uma estratagema, mas vem pela obediência dada por Deus, numa estratégia inusitada. Irmãos, pequenas iniciativas, obediência simples, conversas que parecem sem propósito, ou quantas vezes, sabe, a resolução de um grande problema veio de um encontro inesperado que Deus deu e que você nem sabe aonde e por quê e quando. Não subestime como Deus trabalha de modo simples na nossa vida. Aprendemos isso de um modo muito prático, como Deus usa tudo que temos e somos para a promoção do reino dele. Isso se tornou muito claro para mim e para a Tatiana, quando nós estávamos ali no meio de 23, estudando inglês, tentando aprender, ter uma capacidade de comunicação melhor, e conversávamos como que a gente vai entrar na sociedade, como que nós como missionários entraremos em contato com as pessoas, conversaremos com as pessoas, faremos amizade com as pessoas, para que então apresentemos o Evangelho e o reino de Deus avance naquele lugar. Chega lá para a gente um e-mail da escola dos nossos filhos, para a turma do Guilherme, o meu filho do meio, pedindo treinador de futebol, voluntário para assumir o time de futebol ali nos campeonatos da escola. Irmãos, eu sou São Paulino, apesar do meu time estar sofrendo demais, um time muito aquém daquilo que já foi. Gosto de futebol, sempre assisti, entendo das estratégias, gosto de acompanhar, das posições, de tudo. Tatiana, que já tentou me exortar muito para largar esse ídolo e tem trabalhado para me ajudar nisso, falou: vai, Deus está abrindo uma porta. Mas eu não estou falando inglês direito, eu não consigo, como que eu vou dar treinamento, como que eu vou gerir o time? O Guilherme falou: pai, eu te ajudo. Então, eu comecei numa porta aberta inusitada, e eu, fiz faculdade, fiz teologia, aprendi um monte de coisa, fiz
mestrado, sei um monte de coisa, e estou eu lá no YouTube procurando treinamento de futebol para zagueiros, treinamento de futebol para meio-campistas e como fazer isso no caminhos totalmente inusitados e diferentes daquilo que eu achava que eu deveria fazer, ou que era na minha cabeça os meus planos. Poxa, eu já reestruturei uma igreja em Guarulhos, a igreja está boa, é só eu pegar o que eu já sei aqui e aplicar lá e vai dar certo. E Deus dos céus fala: eu não quero nada do que você tem na tua cabeça, eu quero te dar um caminho meu, um caminho inesperado. E você tem que entender que essa é a minha vontade para você. Irmãos, quantas são as vezes que Deus abre portas para o avanço do reino dele que a gente nem imagina? Quantas são as vezes que Deus faz uma coisa, sabe aquele encontro que você tem e fala: meu Deus, como assim? E às vezes por uma simples obediência está às vezes num atrito, num rancor extremo com uma pessoa porque ela te magoou e você magoou ela, e você está brigado, e simplesmente a Bíblia fala: perdoai-vos uns aos outros. Senta e conversa, resolve o problema. E quando você tem essa simples atitude, as coisas se dissolvem. Caminhos que parecem muito pueris, simples, Deus usa para o avanço do reino dele. Por fim, irmãos, terceiro e último lugar, Deus estabelece o seu reino pela dependência do seu povo. Os versos seguintes, de 11 a 16, ele vai falar do reinado de Davi como um reconhecimento ali das nações no entorno, e Irão é um exemplo disso, e também vai falar sobre todos os filhos que Davi teve em Jerusalém, ou seja, Deus o abençoou. Mas eu quero lançar o nosso olhar para os versos finais, de 17 em diante. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-nos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as fileiras inimigas como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Só para que você se contextualize, eles levaram para queimar. Isso está lá no livro de Crônicas, não levaram para adorar. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: não subirás. Rodei por detrás deles e ataca-os por defronte das amoeiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoeiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Irmãos, algumas coisas nos parecem tão diferentes aqui, né? Você acaba de ser ungido rei. Você conhece esses seus inimigos, porque se você se lembrar, ele já havia derrotado muitas vezes os filisteus, o gigante filisteu. Este é um inimigo conhecido. Ele já havia conquistado Jerusalém. Se nós fôssemos pensar, a foto de Davi estava lá no palácio dos filisteus, inimigo público número 1. É muito prático para mim, para você pensar assim. Davi simplesmente foi e falou assim: se eles quiserem, que venham, não vão me pegar. Mas não. Quando eles se levantam contra Davi, ele vai consultar o Senhor. Humildemente ele vai falar para Deus: Deus, devo eu me levantar e ir contra eles? O Senhor fala: vai lá, eu irei com você. Davi se levanta, há uma grande derrota dos filisteus, eles se espalham,
E Davi reconhece que foi Deus que rompeu fileiras, foi Deus que deu a vitória. Ele até nomeia aquele lugar de Baal Perazim, porque ele sabe que é Deus que deu aquela vitória para ele. Ou seja, Davi vive neste momento do seu reinado na dependência de Deus. A história continua, os filisteus se reúnem, se reorganizam, falam: nós não podemos deixar Davi rei, vamos lá prendê-lo. E aí eles fazem um último levante, um último momento, e sobem novamente contra ele. Irmãos, seja sincero comigo, Davi já conhece esse inimigo. Davi já tinha sido um homem agraciado por Deus com estratégias para derrotar os jebuseus. Davi experimentou uma grande vitória vinda do Senhor na primeira batalha contra os filisteus. Se fôssemos nós naquele local, talvez a gente diria assim: vamos embora, vamos lá, vamos para a batalha, Deus vai ganhar, vai dar essa vitória para a gente de novo, ou vamos lá que Deus vai dar. Davi não faz isso. Davi vai ao Senhor e de modo humilde fala: Senhor, vou eu novamente lutar contra os filisteus? Vou eu novamente me levantar contra os filisteus? Deus diz assim: não vá de frente, vá por detrás. E aqui Deus está ensinando para nós, Deus estava ensinando para Davi e para nós nessa noite, como o avanço do reino dele funciona. Ele fala: você vai entre as amoeiras, e quando você ouvir um estrondo, um barulho grande, saia e saiba, sou eu que estou saindo à sua frente. E assim ele fez, rodeou as amoeiras por detrás das fileiras dos filisteus, ouviu o estrondo, tomou e ganhou a batalha. É interessante como a gente muitas vezes cai no engano, no auto-engano do nosso coração e acha que por nós termos conhecimento prévio ou por nós já termos experimentado batalhas antigas, isso nos garante vitória presente. E aí a gente depende menos de Deus e começa a depender da nossa própria força. Você fala assim, ou nós falamos assim: não, eu sei como é que isso aí funciona, eu já passei essa situação na minha vida. E Deus dá a vitória e vai dar de novo, e a gente não ora tanto, e a gente vai vivendo aquilo como se aquilo fosse comum para a gente. Não, eu já tive um filho e criei ele assim, 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 e deu certo. Nesse outro mais novo que está crescendo, vou repetir, não tem nem que fazer mais nada. Ou, eu fiz aquele curso de plantação de igreja, de administração de igreja. Ou, eu sou formada na universidade tal, e lá tem os melhores professores, e eu sou a melhor capacitada. Ou, eu já passei por essa doença uma vez e essa agora de novo está tranquilo. O que nós aprendemos nessa história é: cada momento que Deus nos dá para enfrentar, devemos olhar como um momento de dependência de Deus. Eu gosto de falar isso a igrejas que têm pessoas mais experientes, cristãos que já caminham 40, 50, 60 anos com Deus, fala assim: eu já servi demais, pastor, agora é a hora de outros fazerem. Eu acho que a gente deveria começar a olhar para Moisés, que foi chamado para caminhar com o povo no deserto com 80 anos, e aos 120 ainda aprendia que não podia ferir a rocha 2 vezes. Sabe, se Deus nos deixa nesse mundo, nós devemos viver aqui neste mundo, como um local de dependência de Deus. Não é na nossa força, não é no nosso poder. Davi estava aprendendo na mão de Deus aqui. Davi, você não vai prosperar esse seu reinado se você quiser ganhar as batalhas. Se eu for na tua frente, as coisas acontecem. Às vezes a gente está batendo cabeça em casa e as coisas não dão certo, e o marido não responde direito, e a esposa não faz direito, e os filhos naquele problemão, ou na igreja, ou em qualquer lugar, ou no serviço, e aí a gente quer nas técnicas, nas filosofias do tempo presente. Se eu tomar o remédio tal, eu vou resolver. Se eu encontrar o médico tal, se eu acessar o curso para aquilo, e aí, irmãos, e deixa eu falar, eu não estou dizendo que nada dessas coisas tem valor, é que em primeiro lugar,
Nada disso pode ser o centro da nossa vida, mas é a dependência de Deus, do Senhor. Se o Senhor abençoar, se o Senhor quiser, então isso prosperará. A igreja precisa, irmãos, de direção, não de métodos somente. Métodos não são eternos. Métodos são contemporâneos, são úteis para o momento. Estratégias não são sagradas. O que funcionou ontem, muitas vezes não funcionará hoje, mas a dependência e a sabedoria vinda dos céus é algo para todo momento, toda situação, em qualquer ocasião. Estávamos ao final, início de 24. Como eu disse, foi um ano duro. 23 foi um ano duro. No início de 24, estávamos de férias em Auckland, numa outra cidade, e conversava com outro missionário e falava para ele assim, um amigo, abrindo o coração para ele, dizendo assim para ele: Edmar, eu não tenho o que fazer. A igreja que nos recebeu lá, a neozelandesa, ela não tem estratégias, ela é uma igreja que precisa de ajuda, o pastor tem o jeito dele de pensar, eu não tenho um povo, ok, eu estou lá no futebol, mas nós não estamos aqui para trabalhar com futebol, nós estamos aqui para plantar uma igreja. Eu volto para Wellington sem saber o que eu vou fazer, se o caminho à minha frente é um caminho que vai para a direita ou para a esquerda, eu não sei. Voltamos naquele momento, e eu me lembro no carro falando para os filhos, e já tinha conversado com a Tatiana, de nós tirarmos as últimas 2 semanas de férias para buscar Deus. Queria ensiná-los sobre jejum, queria ensiná-los a entender mais as Escrituras, queria tirar tempo de oração, e todos os dias, segunda a sexta, depois do almoço, nós tínhamos ali um estudo de 1h30, 2 horas. E principalmente falávamos, e muito claramente com eles, sempre fomos muito claros com os nossos filhos, nós não temos o que fazer, nós não sabemos o que fazer. Nós precisamos depender de Deus e falar: Senhor, abre portas, muda a história. Depois daquele período, e não foi como um estalar de dedos e tudo aconteceu, o ano de 24, paulatinamente, gradativamente, começamos a plantar, a nos reunirmos com alguns brasileiros que lá viviam e compartilhar a ideia de plantar uma igreja e desafiá-los a isso. Começamos com um culto quinzenal na nossa casa, começamos com uma reunião com os vizinhos, continuamos naquilo que Deus já havia aberto portas no esporte, e gradativamente Deus foi nos dando um grupo base para começarmos a plantação. Isso aconteceu no ano passado. Irmãos, por quê? Hoje eu olho para trás, porque nós clamamos, porque nós dissemos: Deus, eu não sei o que eu faço. E que bom quando a gente chega nisso, né? Senhor, eu não sei o que eu faço. Eu não sei como eu resolvo, como eu trato esse filho. Ele é indisciplinado, ele não ama a tua palavra. Eu já orei, já jejuei. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, eu não sei o que eu faço com esse câncer. Eu não sei o que eu faço com essa anemia. Eu não sei o que eu faço. Meu dinheiro não dá todo mês. Senhor, eu não sei. Eu não sei. Me ajuda. Senhor, eu não sei como é que eu faço para prosperar a minha igreja, a crescer, a que o povo escute mais. Qual a estratégia, Senhor? Abre portas, qual é o caminho, com qual grupo? A igreja aqui em Niterói, em Caraí, precisa avançar, mas como, Deus? Eu não sei, me ajuda. Eu tive agora na PMT, na minha reunião, eu e a Tatiana, com a diretoria falou para mim assim, um dos irmãos lá: e qual é a estratégia agora para a continuidade do trabalho? Eu disse: nós vamos continuar trabalhando com o povo que Deus nos deu, mas sinceramente eu não sei. Nós vamos orar, depender, e tal como Moisés no deserto olhava a nuvem, quando a nuvem caminhava junto, é assim que nós vamos viver, na dependência. Vida nesse mundo é vida de dependência, não é vida de autossuficiência, de resoluções prontas, de chave bíblica que responde tudo. Tudo tem a sua utilidade, mas isso, no final das contas, deve nos conduzir a uma dependência máxima de Deus. Algumas aplicações para o nosso coração, irmãos. Você é uma pessoa que promove a união do reino de Deus
tal como aqueles anciãos foram até Davi para promover a união de Israel? Ou você promove a discórdia do povo de Deus? Como você é? Quando você vê alguma coisa acontecendo, você é crítico ao extremo, pessimista, fofoqueiro, briguento, indisposto a servir? Você é um fardo para quem te lidera? Ou você é uma pessoa que promove a união do reino de Deus, que entende seu papel, que fala: eu estou aqui para abençoar, eu estou aqui para servir? É para limpar o chão ou é para presidir a assembleia? Tanto faz, porque eu estou aqui para servir. E limpar ou presidir, aos olhos de Deus, é a mesma coisa. Irmãos, o avanço do reino de Deus acontecerá quando eu e você entendermos que nós estamos vivendo unidos com um povo que objetiva a promoção do reino de Deus, a glória de Cristo Jesus. E assim tem que ser na nossa casa. Em olhar o nosso papel na família e falar: eu estou errando como marido, como pai, eu estou errando como mãe, como filho, eu estou errando como esposa, eu estou errando no meu serviço, eu estou errando na minha igreja, e assim falar: Senhor, me perdoa e me ajuda a ser um povo, ou parte do povo, que em unidade avança o teu reino. Irmãos, uma outra coisa que me chama a atenção numa aplicação ao nosso coração: lembre-se que Deus salvou este mundo pelo caminho mais inesperado possível. O caminho mais maluco, como diz Paulo, loucura mesmo. O caminho do Calvário, de um homem-deus, de um Deus-homem que não vence na força das batalhas contra o Império Romano, mas que vence Satanás e o mundo espiritual e o pecado que pesava contra nós na cruz. Na cruz, que nos dá a vitória. E eu e você certamente iríamos ser contados como aqueles que olham e falam: perdeu, esse homem perdeu, está sendo morto, acabou. Teríamos discípulos também tristes andando pelo caminho, porque é muito maluco pensar nos caminhos de Deus. Machucado, transpassado, ferido, morto, humilhado, e é esse o caminho da nossa salvação. É esta a forma inusitada que fomos salvos por Deus. O sofrimento neste mundo não é derrota. O sofrimento muitas vezes é o caminho mais inusitado para Deus promover a glória dele em nós. Precisamos, irmãos, depender de Deus em cada situação da nossa vida. Em cada situação da nossa vida. Ao olhar a história de Cristo, vemos um Cristo dependente de Deus, que não usurpou em ser igual a Deus, assumiu a forma de servo, foi orar, buscar, depender, falar: Senhor, ó Pai, o que eu faço agora? Quem eu escolho para os meus discípulos? Qual é o momento de iniciar meu ministério? Como que eu faço isso? Dependência. O Cristo homem é dependente do Deus Pai. Irmãos, somos fracos e limitados, não sabemos se vamos acordar amanhã. Você tem a história certamente de pessoas que dormiram e não acordaram. Somos, como diz Tiago, como neblinas, passa. O dinheiro, o emprego, a saúde, tudo isso é volátil, podemos perder agora. Mas o Deus que servimos, a dependência dele, para avançar o reino dele, é algo eterno, que a gente pode fincar, firmar os pés e caminhar nesse mundo. O reino espanhol de Hernán Cortés, um reino glorioso, que avançou no mundo, né? A América Latina quase toda fala espanhol por conta do reino espanhol, do Império Espanhol. Acabou, se reduziu a um país. Mas a Espanha é jóia. Olha o pedacinho desse reinado que é hoje. Esse reino passa, os reinos acabam deste mundo.
mas o reino de Cristo é um reino sempre eterno, sempre eterno. A igreja cresce quando o Senhor Jesus está com ela. A família prospera quando o Senhor Jesus está com ela. A missão avança em Niterói ou nos confins da terra quando o Senhor Jesus está com ela. O coração dolorido, machucado, amadurece quando depende de Cristo Jesus e quando Cristo Jesus está com ele. A nossa vida muda, irmão e irmã, quando nós vivemos unidos em Cristo, buscando entender os seus caminhos inusitados e dependentes dele, dia após dia, para o avanço do reino, no qual Deus nos chamou para sermos pertencentes. Que Deus abençoe.